Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, é de difícil resolução, exigindo, portanto, uma leitura cuidadosa do texto. Dependendo do candidato, não deixa de ser possível se atribuir um nível médio de resolução. Mas vamos entender. Enem 2020. Sou o coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou o boneco de Mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho num frevo de Capiba, ao som da Orquestra Armorial. Sou Capibaribe num livro de João Cabral. Sou mamulengo de São Bento do Una, vindo do Baque Solto de Maracatu. Sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca do pastoril do Faceta, levando a flor da lira para Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga e sou do Mangue também. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. O fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nele, o artista celebra as diferentes manifestações culturais pela A. valorização do teatro, música, artesanato, literatura, dança, personagens históricos e artistas populares, compondo um tecido diversificado e enriquecedor da cultura popular, como patrimônio regional e cultural. B. Identificação de lugares pernambucanos, manifestações culturais como Bumba Meu Boi, as cirandas, os bonecos mamulengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina. C. Exaltação das raízes populares, como a poesia, a literatura de cordel e o frevo, misturadas ao erudito, como a Orquestra Armorial, compondo um rico tecido cultural que transforma o popular em erudito. D. Caracterização das festas populares como identidade cultural localizada e como representantes de uma cultura que reflete valores históricos e sociais próprios da população local. E. Apresentação do pastoril do Faceta, do maracatu, do Bumba Meu Boi e dos autos como representação da musicalidade e do teatro popular religioso, bastante comum ao folclore brasileiro. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: através de que o artista exalta as diferentes manifestações culturais? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que o candidato acabou de receber a prova e está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Que nível de dificuldade nós atribuiremos a essa questão? Será que é possível se sacar o gabarito já na primeira leitura? Eu acho complicado. Vou até estranhar se algum candidato me disser que sacou o gabarito dessa questão já na primeira leitura. Pelo menos 3 dessas alternativas parecem responder à pergunta do enunciado. Eu diria que somente 2 dessas alternativas são possíveis de serem eliminadas na primeira leitura. Então, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, se só for possível se eliminar até 2 alternativas e o candidato perceber que a questão exige uma leitura cuidadosa do texto, o ideal é se atribuir um nível difícil de resolução. Como alguns candidatos conseguem eliminar 3 alternativas, eu até aceitaria que atribuíssem um nível médio,
Do contrário, eu diria que é arriscado. Agora vamos supor que chegou o momento de resolver a questão. Vamos aos poucos entender por que a alternativa B responde à pergunta do enunciado. Para começar, vejam isso que nós vamos destacar em vermelho. Vejam que a primeira frase ou o primeiro verso já é uma ideia perfeitamente encaixada na ideia de referência à cultura popular nordestina, de que fala a alternativa B. Isso já é um convite para que nós, pelo menos, suspeitemos de que se trata do gabarito. Certeza, eu diria que ainda não, mas esse encaixe entre ideias já é um primeiro passo para suspeitar ou, pelo menos, não eliminar essa alternativa. E o que acontece à medida que nós formos lendo o texto cuidadosamente? Acontece que nós vamos perceber um outro encaixe. Vejam que ocorre também uma identificação de locais pernambucanos ao longo da letra da música. Quem quiser pode dar uma pausa. Vejam agora na segunda parte outros locais de Pernambuco, que nós estamos destacando também em vermelho. Vamos até reconhecer que nem todos os vestibulandos sabem que esses locais são de Pernambuco. Mas se for o caso, o bom senso desse candidato vai fazer com que ele pelo menos desconfie disso. Quanto às manifestações culturais exemplificadas, não precisamos nem destacar. Estão presentes no texto. E se essa canção faz tudo isso, identificar locais pernambucanos e manifestações culturais usando um eu lírico, que se diz o coração do folclore nordestino, aí mesmo é que nós podemos dizer que é através dessa referência que o autor exalta as tradições culturais nordestinas, respondendo assim à pergunta do enunciado. Bem, respondemos a pergunta do enunciado com a alternativa B, mas para termos certeza é necessário a gente verificar o que está errado nas outras alternativas. Se houver mais de uma alternativa que responda a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. As alternativas incorretas cometem todas o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Em geral, a extrapolação é um erro fácil de ser percebido, mas no caso dessa questão é preciso uma certa reflexão para se perceber esse erro. Vamos começar pela letra A, que é uma extrapolação, eu diria que muito discreta. Talvez seja a alternativa incorreta mais difícil de se eliminar e pode ser inclusive uma armadilha para o vestibulando. Com uma leitura cuidadosa do texto, que de fato é necessária, aos poucos nós percebemos uma coisa, que é complicado se dizer que o texto exalta as manifestações culturais através de uma valorização dessas manifestações. O eu lírico está se identificando com esses personagens, não está propriamente valorizando. Essa valorização de que essa alternativa fala não é algo visível, nem na primeira parte, nem na segunda parte. No máximo, nós podemos considerar uma possibilidade ou uma suposição. Assim como também é complicado dizer que o resultado é um tecido enriquecedor da cultura popular. Diversificado, claro que sim, mas quando a alternativa fala em compor tal tecido como patrimônio regional e cultural, fica mais complicado ainda responder a pergunta do enunciado. Com uma leitura cuidadosa do texto, aos poucos nós podemos perceber que essas ideias que estamos colocando em vermelho estão ausentes no texto. Então, se alguém pediu recurso para essa questão por causa dessa alternativa, não conseguiu anular. Afinal de contas, se trata de uma ideia ausente do texto. É uma alternativa que, embora seja incorreta, é difícil de ser eliminada. E eu diria que a alternativa D é, entre as incorretas, a segunda mais difícil de ser eliminada. Depois de ler o texto pela primeira vez, a eliminação ainda está difícil. De qualquer maneira, o ideal é que se atribua um nível difícil de resolução, de modo que o candidato perceba a necessidade de uma leitura cuidadosa. Depois de uma leitura cuidadosa, aos poucos podemos perceber que essa ideia está ausente do texto.
Essa ideia de a cultura refletir valores históricos e sociais da população local, pelo menos nesse texto, não aparece nem na primeira parte, nem na segunda parte. E das alternativas incorretas, eu diria que a segunda mais fácil de ser eliminada é a alternativa E, só perdendo para a alternativa C, mas essa nós vamos comentar mais adiante. Quanto à alternativa E, o que anula essa alternativa é o termo religioso. Essas alternativas referidas no texto, mesmo que tenham algo de religioso, se pensarmos de acordo com o texto, não encontramos nenhuma referência a essa ideia, nem na primeira parte, nem na segunda. Convém lembrar que alguns candidatos que sejam, digamos assim, entendidos de folclore, podem saber que, na verdade, essas manifestações têm uma certa coisa de religiosa. Se for o caso, volto a dizer uma coisa que eu já disse em outras videoaulas. A pergunta do enunciado tem que ser respondida de acordo com o texto. Então, se você está na parte de interpretação de textos, você tem que esquecer o que você já sabe e se limitar ao que o texto diz. Ainda se trata de uma alternativa difícil de ser eliminada na primeira leitura. Eu diria que a única alternativa que pode ser eliminada numa primeira leitura é a alternativa C. Por quê? Essa alternativa coloca a orquestra armorial como um exemplo de transformação do popular em erudito. Então vejam agora o único momento em que essa orquestra é citada no texto. Somente nesse trecho que nós estamos destacando em vermelho. Um trecho que quem quiser ler com calma pode dar uma pausa. O trecho diz que o frevo de Capiba está ao som da orquestra armorial. Ou seja, a orquestra armorial simplesmente faz o fundo musical do frevo, o que quer dizer que esse frevo continua sendo popular, não se transforma em erudito. Difícil resolver essa questão, não é verdade? Nem todas as questões de uma prova são fáceis, como aquela que nós comentamos quarta-feira da semana passada. O ideal para se gabaritar uma questão como essa é que possa se contar com uma fase de revisão como a do método que nós já propomos em outra videoaula. Essa questão requer, de fato, uma leitura cuidadosa do texto. E volto a dizer, mesmo que uma questão pareça ou até seja de fácil resolução, isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção, senão ele fica sujeito a cair em pegadinhas, e essa questão está cheia delas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.